Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado. As palavras que eu tenho aos irmãos nessa noite, ela é bem rápida, bem sucinta, mas não deixa de ser importante. Fundo musical, por favor. Nós estamos hoje num culto de Santa Ceia, um culto de festa. E no século 21, nós estamos passando por momentos a qual esses dois servos de Jesus também passaram, voltando, retrocedendo atrás da promessa que Jesus havia feito. Jesus, enquanto estava com eles, disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Espírito Santo. A ordem de Jesus era para que eles ficassem em Jerusalém. A ordem de Jesus é para que eles não saíssem, não arredassem o pé, porque convinha que ele padecesse, convinha que ele fosse crucificado no madeiro, convinha que ele passasse pelo vitupério, que ele fosse chicoteado, que ele fosse escarnecido, isso por amor a mim e a você. Todo sofrimento, toda dor,
Toda angústia que Jesus enfrentou na cruz do Calvário tinha um propósito. A minha e a sua salvação. Jesus não quis deixar ninguém para trás. Quando ele morre na cruz, o seu sangue é derramado, não somente pelos brancos, nem pelos pretos, nem pelos paulistas, nem pelos israelitas, nem pelos ricos, nem pelos pobres, é derramado por todos. E graças a Deus que ele tomou a atitude de ir até o fim, porque em alguns momentos ele pensou em desistir. Ainda dialogando com Deus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita conforme a minha, mas que a tua vontade seja feita. Nós não podemos, irmãos, num culto desse, não relembrar o que Jesus e a importância do que Jesus fez por nós. O quão grande é o peso desse sacrifício. O quão grande é o peso, irmão Francisco, do amor de Deus para com a humanidade. E Jesus disse aos seus discípulos, e esses dois que estão voltando, estão indo, pastor Zé, a caminho de Emaús, eles estão saindo do lugar da promessa, saindo do lugar aonde Jesus disse para eles estarem, para voltarem para suas terras, para voltarem para o seu lugar de conforto. E algo que me chama a atenção é que a aldeia que eles estavam indo era 12 km, 12 quilômetros de Jerusalém. Eles foram a pé. Quando eles decidem sair de Jerusalém, que é o lugar da promessa, e vão até Emaús, eles estão ficando 12 quilômetros distante da promessa de Deus sobre a vida deles. E algo que eu acho pertinente, interessante, é que a Bíblia vai dizer no versículo 14 que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. O grande erro nosso é querer que tudo aconteça no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem à nossa maneira, irmã Dinami, a gente se frustra. A gente se afasta, a gente fica questionando Deus. Por quê? Por que que não aconteceu para mim? Por que que não aconteceu na hora que eu queria? E uma das maiores dificuldades hoje da igreja é esperar. Porque a maior esperança da igreja está no esperar. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, esteja nós também. Porém, nós estamos esperando isso há quanto tempo, irmãos? Paulo esperava. Paulo já não está mais entre nós. Pedro esperava. Os nossos pais na fé, os nossos avós esperavam. Nós esperamos. E parece que a promessa feita a nós, ela se faz por tardia. E Jesus, quando estava no sermão da montanha, no último sermão, onde ele fala da grande tribulação, do arrebatamento, ele diz: será que quando eu voltar, ainda vai ter alguém esperando? Eu acharei fé na terra? Será que quando eu voltar, alguém ainda vai estar crendo na promessa? Como Ananias, como Simeão e Ana, que mesmo 400 anos sem Deus falar com a terra, eles estavam no templo esperando a promessa do Messias. E quando Simeão toma Jesus no colo, ele diz: Senhor, despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha para alguém que está do seu lado e fala para ele assim: aprende a esperar. Se você aprender a esperar, irmãos, o negócio vai ficar diferente. O Acabo diz assim: esperei com paciência no Senhor.
Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor. O problema é esperar. A maior dificuldade é conseguir esperar. Hoje eu estava lá em casa fazendo um teste. Falei assim, eu vou ficar esperando ficar escuro para mim ver. Alguém já viu escurecer aí? A transição do dia para a noite. É quase que impossível a gente conseguir ver esse negócio. Já tentaram, irmão? Mas não dá, na hora que fica escuro, você já viu, já ficou escuro. Você fica ali olhando, eu fiquei olhando, daqui a pouco eu olhei, já estava escuro. Porque nós temos essa dificuldade. Quem tem promessa de Deus aí? Alguém tem promessa? Se você tem promessa, aprende a esperar, irmãos, o tempo de Deus. Ah, mas tem que ser esse é o problema da igreja, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Tem que ser no meu tempo. Deixa de ser agoniado, irmão. Porque tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. E se Ele faz perfeito é porque Ele sabe como te agradar. E de repente eu imagino esses dois voltando, saindo da terra da promessa, do lugar onde Deus disse: olha, ficai aqui, porque eu vou, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Você já parou para imaginar que perguntas eles faziam um ao outro? O que eles estavam falando eu já sei. Porque todas as vezes que Jesus frustra nossas expectativas, devido ao tempo, que é o tempo dele e não nosso, a gente desacredita em tudo aquilo que Ele fez. Eu imagino eles indo conversando, pastoral, dizendo assim: rapaz, aquele negócio da multiplicação lá foi magia, foi mágica, não tem condição não. Eu acho que os discípulos saíram escondidos e foi comprar os pão. Porque não tem lógica o que Jesus fez ali. Ele é um impostor. Ele nos enganou. Como é que foi que ele andou sobre as águas? Nós temos que estudar esse negócio, porque alguma coisa ele fez. Porque quando as nossas expectativas elas são frustradas, a gente esquece de tudo aquilo que foi feito até então. E se tem uma coisa, irmão, que o ser humano ele é bom em fazer, é em esquecer, em apagar, em passar uma borracha em coisas que até então te serviam. De repente, da noite para o dia já não presta. De repente, da noite para o dia já não vale mais nada. De repente, da noite para o dia já não é mais o que eu gosto. Como as pessoas têm facilidade, irmão, de desapegar de coisas que em outra hora fazia bem para você. Isso tudo por causa das nossas expectativas frustradas. Agora eles estão frustrados, porque eles estão pensando que a promessa morreu, que a promessa já era, que Jesus é um impostor, que Ele mentiu. Olha para alguém e diga para ele assim: mesmo quando você está frustrado, mesmo quando você está saindo de perto da promessa, Jesus te ama tanto que Ele vai atrás de você. Dá um glória a Deus aí pelo menos, né, irmão? Jesus não te deixa, irmão. Independente das suas frustrações, das suas expectativas não cumpridas, Jesus não te deixa. Não é que no caminho eles iam conversando, dizendo: aquele cego, rapaz, eu já estou duvidando que aquele cego ficou curado mesmo. Aquele negocinho da mina de Jairo ressuscitar, estava morta nada. Mulher do fluxo de sangue, que lá é fantasia. Aí de repente eles estão caminhando. Porque quando a gente caminha, irmãos, a gente conversa. A melhor coisa que tem é caminhar conversando.
em caminhos, tem alguns caminhos que nos levam a coisas assim extraordinárias, mas também leva à perdição. E eles estão indo, caminhando, e e a Bíblia vai dizer assim: aconteceu que indo, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Olha para alguém, olha para ele, olha para ela, diga para ele assim: Jesus vai aparecer. E é engraçado que você não vai notar que ele apareceu. Tem gente que está aqui até agora não notou que Jesus já está aqui, já chegou na casa. Mas é normal. É normal, porque muitas vezes quando a gente está frustrado, a gente esquece de entender que ele existe. A gente esquece de entender que ele faz parte disso tudo. Quando a gente está frustrado, a gente esquece muito fácil até as características daquele que me chamou, daquele que me fez promessas. E a Bíblia vai dizer que eles estão indo, e Jesus se aproxima deles. O versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados. Perceba Jesus na tua vida. Perceba Jesus em cada detalhe da tua existência. Tudo o que aconteceu na tua vida até o dia de hoje foi permissão de Deus. Tudo o que acontece na tua vida, aconteceu no dia de hoje, foi Deus cuidando de cada detalhe da tua vida. Sabe por que você está vivo? Porque Jesus cuidou. Ele para você talvez estava invisível, mas ele estava lá. Talvez para você ele estava invisível, estava apagado, mas ele estava lá. Naquele momento de tristeza, de dor, de angústia, ele estava lá. Consiga enxergar Jesus nos momentos mais difíceis da tua vida. O problema é que é difícil enxergar Jesus quando eu estou frustrado, quando eu estou decepcionado. Irmãos, e há a condição de Jesus me decepcionar? Existe, com certeza. Porque nós temos uma mania. Eu estava conversando com uma irmã ontem. A nossa geração, os nossos filhos, eles já estão perdidos, e nós temos que trazer eles de volta. Porque na minha época, mais do Glenn, nós levava era cacete para sair da rua até tarde, ficava jogando bola na rua, brincando. Hoje nossos filhos eles já estão entediados de procurar um programa na Sky e não ter. Eu já vi isso aí 50 vezes. Eu quero. Já prestou atenção como está essa geração? Minha filha com 6 anos de idade, ela já está entediada. A gente coloca alguma coisa ali para confraternizar. Não, já vi isso aí, já vi, não quero ver isso aí não. É a geração miojo, irmão, geração pronta. Tudo tem que ser na minha hora, do meu jeito. E eu mais da sala a gente analisa muito as coisas. Teve uma festa de criança que acho que foi no aniversário da Rebeca. E aí, alguns saiu da rodinha da cadeira e foram chorar. Pergunte por quê? Porque não sabem ser frustrados. Queridos, não dê tudo para o seu filho. Aprenda a dizer não para ele. Porque o sim seu está estragando a sua criança. Na realidade não foi só alguns não, foi quase todos. Por que Deus permite nós sermos frustrados? Para que nós venhamos entender o processo. Para que nós venhamos a valorizar aonde chegamos e como chegamos. Quem olha para você não sabe parte da sua história, não sabe como você chegou aqui. Quem olha para você não consegue enxergar o processo. Olhar para o pastor Bruno hoje, rapaz, essa barba é bonita, até a barba está bonita, né? É feia, mas a barba está bonita. Quem olha para alguém que está aqui, só consegue enxergar aquilo que é visível, mas não consegue ver a história. Nós conseguimos julgar aquilo que é aparente, mas nós não comemos 1 quilo de arroz ou 1 quilo de sal com aquela pessoa, para saber de fato o que levou ela a chegar a ser o que é. E não falo isso só para coisas boas, porque também tem pessoas que estão amargas, mas a vida as fez assim. Você pode dar glória a Deus porque você
tem sido cuidado por Jesus? Jesus tem cuidado de você. E a Bíblia vai dizer: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha a preocupação de Jesus. Jesus preocupa com as nossas tristezas, com as nossas frustrações. Ele se preocupa, pastor irmão Francisco, presídio Francisco, com as nossas frustrações. Por que vocês estão tristes? Qual é o motivo da tristeza? E aí parece que Cleopas está cego. O outro discípulo disse que era João. A Bíblia fala que a história diz que é João, mas não tem na Bíblia. Mas Cleopas olha para eles assim: és tu peregrino em Jerusalém? Tu não sabe o que está acontecendo? Será que você não sabe? E aí Jesus olha para eles e fala assim: quais coisas estão acontecendo? Quais? Fala assim: Jesus está te fazendo uma pergunta nessa noite. Ele já sabe a resposta, sim ou não? Mas por que ele quer saber da sua boca? Por que ele te pergunta? A pergunta é: por que Jesus me faz pergunta? Por que existe uma pergunta em cima das minhas frustrações, das minhas dores, dos meus fracassos? É tipo assim: Jesus, olha, você não está sabendo, todo mundo está sabendo, o mundo inteiro está sabendo. Aí Jesus vai fala assim: quais coisas? Aquelas que eu te revelei no secreto, que só estavam vocês comigo? Aquelas que eu falei para vocês ficar em Jerusalém, são essas? Ou quais as coisas? Aí eles vão responder. Eles vão dizer: aquelas que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Por mais que nós não queremos, nós sabemos reconhecer Jesus. Por mais que as nossas frustrações queiram apagar a sua chamada, a sua promessa, lá no fundo nós sabemos que Jesus é o que está por trás de tudo isso. E eles continuam: e como os principais sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. E aqui vem a resposta que Jesus não queria ouvir. Talvez, Pedro, seja que está saindo dos nossos lábios atualmente. Talvez está saindo do seu lábio essa palavra agora. A resposta que Jesus não queria ouvir. Versículo 21 diz assim: e nós esperávamos. Eu ia pregar uma mensagem hoje sobre o juízo final, irmão. E uma das coisas que no juízo final vai ser julgado e vai ser aberto é o livro da vida. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas aqueles que recusam Ele, o nome não está escrito lá. Mas se abrirão 16 livros além do livro da vida. E nesses 16 livros vão provar 100% que Deus está em tudo. O livro da natureza, o livro da consciência, o livro do pecado. Eu não vou pregar isso aqui hoje, mas serão abertos 16 livros. A possibilidade de existir o mundo que nós vivemos hoje sem entender que existe um arquiteto que faz tudo isso? Por que as águas não invadem e acabam com tudo? Por que nós transpiramos, expiramos? Por que nós precisamos do ar? Por que o firmamento existe? Porque se é necessário a chuva? Tudo parece ser uma química, ou seja, uma engrenagem perfeita, que não há possibilidade da mente humana não entender que existe por trás disso um Criador, um ser supremo que faz tudo isso. Na primavera, no verão, no outono, no inverno, no tempo, tudo nós conseguimos enxergar Deus. Não tem como. E nós seremos julgados por isso. Mas eles vão dizer a Jesus a palavra que Jesus jamais esperava deles. Porque Jesus passou 3 anos e meio com eles, mostrando quem Ele era. Primeiro, eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles não conseguem, por causa das suas frustrações,
Por causa de querer as coisas no tempo deles, eles não conseguem enxergar Jesus. E eles ainda dizem para Jesus: nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, faltava tão pouco. Muitas vezes nós saímos faltando 1 segundo para a bênção chegar. Se você esperasse 1 segundo, a bênção te alcançaria. Nunca reclame quando o pneu do seu carro fura e você tem que parar para trocar ele, porque pode ser o segundo do seu livramento. E aí Jesus olha para eles e diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto. Ou seja, eles não confiaram no testemunho de Jesus, eles não confiaram no testemunho dos apóstolos, e eles estão achando que isso aqui tudo é uma fábula. E mesmo assim Jesus não desiste deles. E mesmo assim Jesus continua insistindo. Irmão, só Jesus para fazer o que ele faz. Porque como que Jesus insiste em tanta coisa ruim? Esse carinha de anjo que tem aqui hoje. Irmãos, seja sincero, nós não somos tão bonzinhos assim não. Que tem nego ruim, irmão. A essência do ser humano é a essência pecaminosa. Nós não presta para nada. O que faz nós estarmos aqui reunidos é a misericórdia, a graça de Jesus. Se não fosse ela, nós... Meu Jesus da glória. Se não fosse a graça que te alcança, independente das suas frustrações. E não achando seu corpo voltar dizendo que ele tinha ressuscitado. Aí Jesus no 25 olha para eles assim: honestos. Ou seja, ou pessoas que não aprendem. Vocês parecem criança. Oh, meus irmãos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E a Bíblia diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram dizendo... Fica de pé, irmão. Independente das suas queixas, das suas frustrações, aí dentro ainda existe algo de Deus. E de repente eles olham para tudo aquilo que Jesus está falando, sem reconhecer Ele. Mas eles dizem assim: vai embora não. Fica aqui mais um pouquinho com a gente. As suas palavras são tão boas. Vai embora não. E fica aqui, já se faz tarde. E sabe o que eu acho interessante? Porque já era tarde e já declinou o dia. Então, e entrou para ficar com eles. Jesus ficou com eles. Jesus é tão maravilhoso que Ele está no céu, mas Ele está dentro do seu coração também. Fica aqui conosco. E essa palavra tem um propósito. Hoje nós estamos no cu de ceia. Olha só quando Jesus se revela a eles, quando eles caem as escamas dos olhos na comunhão do pão, no partir do pão. No versículo 30 diz assim: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se-lhe os olhos e conheceram eles, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: teu coração ardeu também quando ele falava com você?
Rapaz, mas que presença é essa? Que coisa gostosa! Que coisa extraordinária! Você não sentiu nada quando ele falava? O outro falava assim: eu sentia a minha alma queimando. Não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as escrituras. Ei, o teu coração ainda queima pela palavra de Deus, irmão? A tua alma ainda dela pela palavra, a tua alma ainda queima pela palavra, ainda queima com as palavras de Jesus, ainda queima o teu coração. Ardia o meu coração, a minha alma se queimava. E na mesma hora, estava de noite, já estava tarde. Mas nunca é tarde para voltar atrás e estar no lugar da promessa. Já estava tarde, estava de noite, já não tinha. Mas eles não se importaram com isso, pastor Zé. Eles falaram para Jesus não ir, porque estava tarde. Mas a Bíblia diz assim, ó: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. É tempo de voltar. Não saia do lugar da promessa. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas frustrações, as suas dores, os seus fracassos, os seus medos. Mas de uma coisa eu sei: é tempo de voltar para Jerusalém. Porque Jerusalém, o lugar da promessa, te espera. E Jesus não vai te perder por nada. E é no momento da comunhão em que Jesus fala conosco. Porque quando nós participamos da comunhão, do partir do pão, Ele está dizendo para nós: vocês fazem parte de mim. Vocês fazem parte do meu corpo. Vocês fazem parte desse ministério. Vocês fazem parte do céu. Amém? Que Deus te dê uma semana de vitória. Repita assim comigo: que as minhas frustrações não esconda o tamanho de Jesus na minha vida. Com essa frase, que você tenha uma semana de muita vitória. Senhor Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui te adorando, te louvando. Senhor, por esta festa que se repetirá, ó Pai, quando nós adentrarmos, ó Pai, no trono da Tua glória, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de bênção e dê vitória ao Brasil, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ter liberdade de pregar a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho, liberdade de ir e vir, ó Pai, liberdade de expressão. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada de muita vitória. Em nome de Jesus nós te agradecemos nessa noite. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: está terminado. Salve o seu irmão com a paz do Senhor. Amém. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu, eles então o reconhecerão.